Oi pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, cobertos pelas bênçãos de Deus. Eu sou a Leide aqui desse canal que chama Leide Silva Crochê. Tá bom, gente? Vamos crochetar um pouquinho no vídeo de hoje e conversar também. Gente, tô aqui fazendo uma linda encomenda. Olha essa base que perfeita. Uma encomenda, tá, gente? Então, eu tô aqui trabalhando nesses tapetinhos todo de bloquinho, gente. Olha só que lindo. Um tapete super fácil de fazer, bem rápido, econômico. Eu creio que é econômico por ele ser todo de bloquinho, né? E ele não tem aquelas hélices aqui de ponto fechado. Ele é todo de bloquinho, gente. Mas não é isso que a gente vem falar hoje. Então, eu vou aqui crochetar um pouquinho com vocês e a gente vai estar conversando um pouquinho. Gente, tem um tema rolando aqui na internet que eu tenho visto e eu acredito que se você é desse nicho de crochê, você também já viu passar por aí, que é um vídeo falando, né, vídeos de pessoas falando sobre o lado ruim do crochê, o que o crochê trouxe de ruim, o crochê pode destruir a sua família e tudo mais, mas não é isso que eu vou falar hoje, nem é sobre esses vídeos que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje, gente, as coisas boas que o crochê trouxe pra mim, pra minha vida e que pode também acrescentar na vida de vocês, tá bom? Então vamos falar de coisa boa, né? Porque o mundo já tá tão cheio de dificuldade, todos nós passamos por lutas e dificuldades, então vamos aí falar de coisa boa pra alegrar nosso dia, pra alegrar nossa vida e nos encher de coisas boas, não é verdade, gente? Então vamos lá, vamos começar. Gente, talvez o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque quando eu começo a falar eu não paro mais, mas vamos lá então. Gente, o crochê, para começar, surgiu na minha vida na época da pandemia, um momento difícil, de dificuldade que todo mundo, eu sei que estava passando por algum tipo de dificuldade. Quem não teve familiar ou a própria pessoa doente com essa né, enfermidade que surgiu aí no mundo, mas passou por outras dificuldades de emprego e de tudo, gente. Então a gente sofreu bastante nessa questão aí da pandemia e o crochê surgiu para mim nessa época, porque eu trabalhava fazendo, né, os tapetes na outra máquina lá de costura que eu já falei com vocês várias vezes aqui. E quando surgiu a pandemia, tivemos que parar, ficar todo mundo em casa, né, não podia ter contato e nem tudo mais. E aí, gente, eu comecei no crochê através disso, por causa disso, para eu não ficar parada, ociosa ali, eu comecei a querer aprender. Mas o crochê já estava na minha vida desde quando eu me entendo por gente, porque a minha mãe sempre fez crochê, mas não era nada profissional, era para ela mesmo, tá? Era assim, ela gostava de aprender. Eu já falei aqui no vídeo que a minha mãezinha, agora ela tá mais velhinha já não tá tanto com ano mais, mas na época que ela era um pouquinho mais jovem, ela amava aquela coisa de artesanato, gente. Então tudo ela queria fazer e assistia pela TV, que nem internet na nossa casa a gente tinha. Então assistia pela TV, aqueles canais que passam coisas de artesanato, e ela via lá e ia reproduzir. Então tudo que vocês pensarem de artesanato, pintura, crochê, tricô, fazer almofada de tecido, bordado daqueles outros tipos de bordados, artesanato com garrafa PET, gente, tudo que vocês pensarem ela já fez, além dela saber costurar e tudo mais. Então minha mãe nessa parte artesanal ela é muito inteligente, muito mesmo, e ela consegue aprender rápido. Então eu sempre tive esse contato com ela lá fazendo as pecinhas dela, gente. Ela via e reproduzia, às vezes ela fazia da própria cabeça dela, entendeu? Se ela tivesse prosseguido nisso, nossa, ela ia ficar uma crocheteira profissional de mão cheia. Mas como já era de idade, e agora ela já tá mais de idade ainda, ela agora nem faz mais, gente, porque visão, cansaço e tudo mais. E aí um dia eu pedi ela pra me ensinar a fazer. Ah, mãe, me ensina a fazer as correntinhas. Aí ela tava fazendo alguma coisa, e aí eu pedi ela, porque eu tava ali ociosa, sem trabalho, só dentro de casa. E aí ela me ensinou, gente. E a partir daí, comecei e não parei mais. Fui me aperfeiçoando, aprendendo. Então, a primeira coisa maravilhosa que o crochê trouxe pra mim foi o quê? Foi ver a minha mãe com essa amor que ela tinha pelo artesanato de forma geral, né? E aí eu aprendi e ele trouxe pra mim uma alegria durante o tempo de pandemia, que a gente tava preso em casa. Graças a Deus, ninguém da minha família ficou doente. Na minha casa morava eu, meu pai e minha mãe, né, 2 senhores, Janela e meu pai e eu, e nós não pegamos nenhuma enfermidade, graças a Deus. Seguimos as regras ali direitinho e prosseguimos a vida. Então, uma coisa boa que o artesanato me trouxe foi isso, gente, uma ocupação da minha mente nessa época de crise, nessa época de dificuldade. E junto com isso,
uma coisa maravilhosa, que é uma forma de ganhar um dinheiro a mais, uma renda extra, porque o trabalho que eu tinha estava parado, não estava fazendo. E aí o crochê veio e aí eu comecei a divulgar, comecei ali devagarinho, algumas pessoas da minha cidade quiseram comprar, e aí eu comecei a vender também para fora da cidade. Olha que a minha cidade é um ovo, a cidade que eu vim, né? Um ovo, que eu falo porque é muito pequenininha, é 6.000 habitantes no máximo. Então, gente, eu comecei ali, então eu fui vendendo para fora. Então, a maior alegria que ele trouxe na minha vida foi isso, gente. Foi eu estar ali ocupando a minha mente e conseguir um dinheirinho a mais. Então, olha que felicidade, né? Conseguir um dinheirinho a mais, vender. E, gente, através desse trabalho aqui que a gente faz, olha, que é uma bênção, é um dom que Deus nos deu, gente. É uma bênção. A gente cria peças lindas, a gente trabalha a nossa criatividade, a gente desestressa. Realmente eu me desestresso, gente, quando eu tô fazendo crochê. Eu fico muito empolgada, eu gosto muito, muito mesmo de fazer. Então o crochê não é só uma forma, vou fazer porque eu tenho que ganhar dinheiro, não. Eu amo tanto que eu vim me programando para deixar o meu outro trabalho, deixei, e agora eu tô só por conta do crochê. Então ele me deu ainda essa oportunidade de largar aquele trabalho que eu não gostava para ficar aqui só com ele. E é uma coisa que eu amo, gente. Eu acordo de manhã já pensando nas peças que eu vou fazer, nas cores que eu vou comprar. Claro, gente, que como todo trabalho, ele tem as suas dificuldades. Tem dia que você tá cansada, tem dia que você não tá com cabeça para aquilo ali. Então todo trabalho é assim, gente, tanto em casa quanto fora. Todo trabalho tem a sua dificuldade, mas isso não vai falar, que o crochê destruiu ou acabou. Não, você tem que ter o quê? Sabedoria, você tem que ter um jogo de cintura ali para você lidar com todas as coisas que você precisa, né? Para você manter a sua mente sã. Então, claro, tem os dias que eu tiro, que eu não faço crochê. Eu priorizo um tempo com meu esposo. A gente vai ver nossos pais, entendeu? Leide, mas eu preciso muito, porque eu não tenho outra fonte de renda, é só eu sozinha e eu preciso de vender. Eu entendo, gente. Sei que tem muitas meninas que são elas por elas mesmas, não tem um marido, não tem outra fonte de renda. Então, trabalham muito, trabalham de dia, de noite, incansavelmente, mas você tem que pensar o seguinte: tira um tempinho para você, nem que seja um dia, um domingo, para você relaxar, para você descansar. Por quê? Para sua mente ficar bem, para o seu corpo, para o seu físico ficar bem, porque se você cair numa situação de enfermidade, como é que você vai conseguir dar conta das suas obrigações, das suas dívidas, do que você tem que fazer, né, da sua casa, pagar suas contas? Como você vai dar conta? Então você tem que pensar isso. Eu preciso muito, não tem ninguém que me ajude. Ok, mas se você não tiver bem para você mesmo se ajudar, quem vai te ajudar? Então tira, gente, um tempinho para vocês, porque o crochê, como qualquer outro trabalho, precisa de descanso. Ninguém consegue trabalhar, gente, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você tem que tirar um tempinho para você, tá bom? Então tira um tempinho para você. E aí, gente, o crochê trouxe pra mim essas coisas maravilhosas que eu falei com vocês, né? E outra coisa que o crochê me ajudou muito, gente, a interação com outras pessoas. Interação com outras pessoas, porque eu morava numa cidade pequena, eu convivia, né, muito ali só com meu pai e com a minha mãe em casa, e eu sou evangélica, né? Então eu frequentava a igreja e tudo mais, beleza. Mas eu sou aquele tipo de pessoa bem caseira, eu sou aquele tipo de pessoa bem assim, na minha mesmo, sabe? Eu não sou aquela pessoa que consegue chegar assim numa roda de pessoas e puxar um assunto e eu ali tomar iniciativa, entendeu? Eu sou aquela pessoa assim, se vier falar comigo, vou conversar, vou bater papo, vou dar risada, mas eu não tenho aquela coisa de tomar iniciativa, sabe? Aquela pessoa ali que toma a frente e chega num grupo de pessoas. E aí nessa época da pandemia, quando começou a voltar os cultos na igreja e tudo mais, gente, eu tava indo, né, comecei a voltar a frequentar a igreja, porém as amizades que eu tinha, mais assim, as amigas mesmo, mais da minha faixa etária, mais assim, né, que eu era mais chegada nelas, todas já tinham casado. Eu fui a última do grupo de amigas a casar, então elas já tinham casado, se mudado, e aí a gente foi se afastando assim, questão de distância mesmo, né, de cidade e tudo mais. E aí eu ia lá na igreja e já não tinha mais aquelas pessoas assim, que eu tinha a intimidade de chegar perto e conversar. Já tinha as outras pessoas que eu conheço, né, todo mundo, mas não era a mesma coisa. Era muitas vezes meninas mais novas do que eu, com outros pensamentos. A turminha delas era diferente, né, que todo lugar tem
as pessoas ali que você tem mais contato ou não, e com isso eu acabei ficando muito sozinha, sabe, gente? Questão de pandemia e tudo mais, e as meninas mudaram, e aí eu acabei ficando muito sozinha mesmo, assim, sem contato com outras pessoas, a não ser o pessoal da minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, cunhada, né? E aí o crochê me possibilitou conversar com outras pessoas, porque através disso eu vendi para pessoas lá na minha cidade, então a gente conversava, elas iam lá na minha casa, eu ia levar para elas, conversava com pessoas de fora também para vender, e você acaba muitas vezes criando um vínculo com as pessoas, né? Com as clientes que sempre retornam, então você acaba ali criando um vínculo. Então me ajudou muito também nessa questão, para eu não ficar tão sozinha, né? E aí eu fui criando vínculo com outras pessoas. E aí a gente foi seguindo e eu fui ficando mais desenvolta para conversar, esse tipo de coisa, né? E eu fui trabalhando a minha mente, criatividade, para não ficar com a mente parada. Então o crochê me ajudou muito, gente. Me ajudou muito também nessa questão de eu ser muito sozinha, muito solitária. Então me ajuda a interagir mais com as pessoas. E aí o que acontece? Outra parte que já incluindo junto com isso, o que o crochê me ajudou também? Me ajudou aqui, ó, tô aqui gravando vídeos, fazendo vídeo pro YouTube, foi através do crochê que eu criei coragem de criar o meu canal. Tem 1 ano que eu criei o canal, e aí através do canal a gente conhece outras pessoas, a gente interage aqui, por isso que eu falo em muitos vídeos que eu amo quando vocês comentam aí, porque aí eu interajo com vocês, eu sinto que a gente tá trocando ideias, sinto que são amigas, mesmo que eu não tenha nenhuma assim feito aquela amizade profunda, mas eu ainda espero conseguir fazer através aqui do crochê. Mas eu comento no vídeo das meninas, as meninas comentam, e aí a gente troca, né? E eu perco a vergonha também de desenvolver a conversa, então me ajuda muito, até para lidar com as clientes que eu vejo cara a cara. A questão dos vídeos aqui tá me ajudando muito a ficar mais desinibida, com menos timidez para conversar, para expor as minhas coisas, para mostrar o que eu faço, né, gente? Então isso me ajudou muito. Olha, eu criei um canal, outra coisa maravilhosa que veio através do crochê na minha vida, porque se eu não fizesse crochê, talvez eu não teria coragem nunca de ter criado um canal aqui. Então ele me ajudou muito nisso também. Me ajuda também em quê? Na questão, né, financeira, como eu já falei, uma renda extra, gente. Tanto que, olha, larguei o meu outro trabalho para ficar aqui só por conta do crochê. Então é com o trabalho aqui do crochê que eu pago minhas contas, plano de saúde. Eu tenho o privilégio de ter um esposo que toma conta da casa, e ele que paga as contas maiores da casa, luz, água, internet, comida, essas coisas. Sim, gente, graças a Deus, ele paga. Eu não me preocupo com isso. O meu dinheiro é mesmo para pagar minhas coisas, comprar minhas coisas. Aí eu pago um plano de saúde, essas questões assim que a gente vai pagando, né? Como eu sou autônoma, eu pago a questão do INSS para conseguir me aposentar na velhice, né? Então eu pago essas coisas, e isso é por minha conta, mas é coisas para mim mesmo. Então eu compro minhas coisinhas, faço as minhas coisas, cuido de uma unha, de um cabelo e coisinhas para casa, né? Então eu não preciso me preocupar com essa questão do dinheiro maior da casa, porque ele que toma conta. Mas eu sei que tem meninas que precisam, porque realmente é elas que dão conta de tudo, tá? Mas aí, como eu falei, você cuida da sua saúde também, porque senão você não vai conseguir fazer o seu trabalho e conseguir arrecadar o dinheiro que você precisa para manter sua casa, né? Então cuida da sua saúde, gente. Não fica trabalhando aí 24 horas por dia, não. Tira um dia de descanso. Pensa que aquele dia de descanso que você tirar não vai ser prejuízo para você. Aí não tô ganhando nada. Vai te ajudar a ter mais força, mais energia para trabalhar mais no outro dia, e assim você ganhar o seu dinheiro, entendeu? Você tem que pensar assim. É aquela história. Você vê o copo pela metade. Então você vê ele meio vazio ou você vê ele quase cheio? Então opta por ver ele quase cheio. Ah, meu copo tá quase cheio, então eu vou continuar enchendo aqui. Não vê ele, ah, meu copo tá quase vazio. Entendeu, gente? O sentido, eu nem sei se é muito assim que fala essa frase, mas é aquela coisa, em vez de você ver pelo lado ruim, que ele tá quase vazio, vê pelo lado bom, ele tá quase cheio. Entendeu? Então é isso. Não pensa que você vai tirar um tempo pra você, que você vai falar, ah, não, mas aí eu tô perdendo dinheiro. Não, pensa, eu vou descansar pra amanhã eu tá bem, e aí eu repor minhas energias, trabalhar melhor, produzir melhor, sua produção vai ser melhor, você vai conseguir render mais o seu trabalho quando você tá descansada, entendeu? Então pensa por esse lado, que vai te ajudar bastante, tá, gente? Então o crochê trouxe muita coisa boa pra mim, muita coisa boa mesmo, gente. Eu tenho, né, o meu esposo, que ele não se envolve nessa questão do meu crochê. Ele me dá muitas dicas, conselhos. Ah, amor, faz assim, que assim vai ser melhor, assim vai ser melhor. Eu até um tempo atrás, né, eu ficava meio assim com ele, que eu falava, nossa, eu faço meu crochê, mas você não fala nada, você não fala que tá bonito, que isso, que aquilo outro. Mas, gente, ele falou assim comigo, olha, eu vejo que você
trabalha bem, eu já falei que o seu trabalho é bonito. Ele fala muito assim, nossa, você já fez isso tudo, olha só, você é muito rápida e tal, sabe? Só que tem homem que não é ligado nessas questões, né, gente? O crochê é mais assim para mulheres, né? E não é muito ligado nessa questão de ficar, nossa, que flor linda, nossa, que cor linda. Aí um dia eu até reclamei com ele falou assim, olha, mas eu te ajudo em oração, porque quando eu vejo que você tá chateada, tá triste, fala que não tá vendendo quase nada, né, eu vou orar. E aí, quando eu sair pro trabalho, você às vezes fala isso, e quando eu chego, você fala, nossa, amor, consegui vender tantos tapetes, não sei o que. Então, talvez eu não fique falando toda hora que seus tapetes são lindos, maravilhosos, porque são, mas é o meu jeito mesmo. Eu não sou de ficar falando, porque é uma coisa, né, gente, que talvez não é, assim, a atenção dele não tá voltada pra isso aqui, cores, combinações e flores, né? Mas eu oro, falo, oh, Senhor, abençoe que a minha esposa consiga vender. E realmente, gente, a oração é muito importante. E depois que ele me falou isso, eu falei, nossa, nunca mais eu vou reclamar, né? Porque a parte mais importante que eu preciso, ele tá fazendo por mim, que é interceder pelo meu trabalho, pedir a Deus para abrir as portas para mim, né? Que Deus envie as clientes. E realmente, gente, toda vez é incrível que eu reclamo com ele alguma coisa assim, ah, amor, tá tão parado e tal. Passa um tempinho, as vendas deslancham, tá? Então ele falou, olha, eu oro pra você, talvez eu não fique falando assim toda hora que o seu tapete é lindo, que isso, que aquilo, mas eu tô sempre orando, apresentando o seu trabalho pra Deus, pra que ele possa abençoar e você conseguir vender. Então depois desse dia nunca mais eu reclamei, porque a maior coisa que ele pode fazer por mim é isso, né? E ele me ajuda muito, ele busca barbante pra mim, ele entrega meus tapetes pra mim, ah, leva lá no bairro tal, leva lá no outro bairro, ele leva pra mim, sabe? Ele compra sacolinha, né? Já comprou sacolinha pra eu colocar, então ele me ajuda também nessas questões, ele já comprou barbante pra mim. Às vezes eu falo, nossa, meu estoque tá tão pouco, ele fala, ah, compra alguns aí. Então ele me ajuda sim, me ajuda muito, não tem por que eu reclamar, né? Então eu parei com isso, nunca mais eu cobrei dele esse tipo de coisa, porque realmente a oração é o mais importante que a gente tem que ter na nossa vida, né? Quando a gente tem uma pessoa intercedendo pela gente, pelo trabalho da gente, é maravilhoso, ajuda muito. Então, eu nunca mais falei nada disso. Então, o crochê também trouxe essa questão pra mim, né? Ele tá ali junto comigo, ele me ajuda, ele abençoa o meu trabalho, né? Ele fala que eu trabalho bem, então também é uma coisa assim, e eu quero muito poder ajudar ele também no meu crochê, espero que um dia eu consiga, né, pra gente poder ajudar ele, realizar os sonhos que ele tem. Mas, gente, é isso, o crochê traz muita coisa boa, sabe, pra gente. Eu vi meninos falando aqui que se você não tomar cuidado, o crochê pode até destruir a sua família. Claro, gente, cada família é uma família. Você sabe o que você passa na sua casa, eu não sei, eu sei o que eu passo na minha casa, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, que tem maridos que não concordam, tem gente que acha que isso é frescura, que isso não dá dinheiro, que isso não traz benefício nenhum, que você tá perdendo o seu tempo aqui. Sei que tem isso tudo, gente, mas tenta lidar de uma forma bacana, de uma forma legal. Mostra que o seu trabalho sim te dá retorno, mesmo que não dê aquele retorno financeiro muito grande, mas te dá o retorno de felicidade, se você gosta de fazer, se você é feliz. Mostra, olha, eu sou tão feliz fazendo isso, entendeu? Eu gostaria que você também fosse feliz com eu fazendo isso, porque é uma felicidade pra mim. Aí a pessoa, todo mundo tem uma coisa que gosta de fazer, você mostra pra pessoa, olha, você gosta de fazer esse tipo de coisa, não te traz felicidade? O meu também aqui me traz felicidade e me traz um retorno. Se você ganha o dinheiro com o crochê, te traz um retorno, você fala, olha, me traz esse retorno aqui, entendeu, gente? Então tudo dá certo se você conversar. Se você tá com uma pessoa que não te apoia em nada, que só te julga, que só te põe pra baixo, que só fala que você não faz nada, que isso, que aquilo, aí você tem que rever se realmente vale a pena estar com esse tipo de gente, né? Com esse tipo de pessoa. Porque por mais que a pessoa fale, não me interessa por esse trabalho aí, mas ela também não vai ficar te botando pra baixo falando que aquilo ali que você tá fazendo não tá valendo nada, que é perda de tempo, né? Então você tem que reavaliar essas questões aí, gente. E, como eu disse, tentar fazer aí um tempinho para você ter de lazer com a sua família, com seus filhos, com seu marido, tentar esparecer sua mente um pouco, como todos os outros trabalhos que a gente tem. Todo dia, assim, todo trabalho tem um dia que você é de folga, né? Porque tem que ter, né, gente? O certo na lei tem que ter a folga da pessoa ali. E aí, no seu crochê também, mesmo que você trabalhe em casa, você tem que tirar esse dia de folga, Leide, mas se eu não tô fazendo crochê, tô arrumando casa, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Vida de mulher é assim mesmo, né? O trabalho da mulher nunca acaba. A casa tá sempre pra arrumar as vasilhas, tá sempre pra lavar a roupa, pra lavar a casa, pra varrer, limpar. Isso eu sei. Mas se você tenta manter ali mais ou menos a sua casa organizada, eu tenho filhos, mesmo com filho, gente, tenta manter. Quando o seu filho pegar uma idadezinha,
manhã você já vai ensinando ele ali, te ajudar, tá? Tenta manter, eu sempre tento dar uma organizada na casa assim que eu acordo, e aí eu organizo tudo, se tem roupa pra bater, já coloco pra bater, passo uma vassoura na casa, entendeu? Lavo a louça ali que fica na pia, porque aí eu já vou trabalhar aqui despreocupada com isso, tá? E aí eu trabalho, faço as minhas coisas, quando meu esposo chega à noite, eu resolvo parar pra dar uma atenção pra ele, pra gente conversar, sair de vez em quando, isso ajuda, gente, ajuda muito, porque no outro dia você vai estar descansada. Não adianta você ficar se matando, no outro dia você vai estar morta, você não vai render nada, então não vai adiantar, tá bom? Então é isso, já falei muito, já tem quase 20 minutos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vamos focar nas coisas boas, tem os lados ruins, cliente que não paga, às vezes você tomou um golpe, você tá cansada, você não tá conseguindo vender, todo trabalho tem, então não é o crochê em si, mas é qualquer trabalho que você tenha, que pode ser que tenha os lados que você vai passar por dificuldades, mas você coloca tudo na mão do Senhor e segue em frente e luta e vence, tá bom, gente? Então não é porque é o crochê que você vai, perdi a minha vida aqui por causa do crochê, não valeu de nada, entendeu? Porque o outro trabalho também você tem dificuldade, você não abandona ele assim tão fácil, né? Você fica ali lutando, tentando, porque é o seu ganha-pão. O crochê é a mesma coisa, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E uma coisa muito importante mesmo. Apresente seu trabalho pro Senhor todos os dias, quando você for fazer. Apresenta os barbantes para ele, mostra para ele que você tá fazendo, coloca tudo nas mãos dele. Apresenta os clientes que você nem tem ainda. Eu apresento para Deus. Falo, Senhor, abençoa os clientes que vão chegar até mim, prospera na vida delas para que elas possam comprar de mim. Isso, gente, é muito importante também, tá? Muito importante, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso, o lado bom também, as coisas boas que o crochê trouxe pra vocês. Tem muita coisa maravilhosa que o crochê traz pra gente, né? Eu falei aqui só algumas coisas. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente!